Carência de talentos. Empresas treinando novos executivos. Carência de talentos não é um tema novo, ele é um tema permanente. As pessoas nunca estão totalmente preparadas para os desafios da sua vida profissional, seja no âmbito da administração de empresas, seja mesmo no âmbito de outras profissões como a medicina. Por melhor que tenha sido a formação de alguém, 10 anos depois de formado, já surgiram novas técnicas. Se você pensar na medicina, já surgiram novas drogas, novos desafios, até mesmo novas doenças, novas bactérias, novas patologias. Isso acontece no âmbito da administração também. O cenário fica mais complexo, a concorrência muda, o mundo globalizado faz com que a cada dia surjam novos players e as empresas sejam obrigadas a responder por meio da inteligência, da competência de pessoas talentosas que fazem parte dos quadros da administração. Como os desafios são novos, as pessoas têm que se preparar para esses novos desafios. E isso tem que ser feito com o apoio das empresas, porque ninguém melhor do que elas sabem quais são as suas necessidades naquele momento. E as faculdades, o lado da academia, tem que acompanhar esse movimento para poder responder com novos cursos, com novos saberes que possam ser utilizados nesses novos desafios que surgem a cada dia. E isso é um movimento permanente. Não podemos dizer que isso está acontecendo porque a formação no Brasil é ruim. A formação no Brasil, ela pode até ser ruim em alguns casos, mas não é por essa razão que as empresas têm que treinar pessoas. As empresas têm que treinar as pessoas porque o contexto muda. E é em função da mudança de contexto que há necessidade desse novo investimento. Então, esse seria o primeiro ângulo da questão. O segundo ângulo da questão é porque numa sociedade, principalmente num país jovem como o Brasil, é preciso que as forças vivas da sociedade se associem na busca da maior competitividade. Então, o indivíduo faz a sua parte estudando, investindo na sua própria educação. As empresas fazem a sua parte também estudando, investindo em educação. E o governo provê recursos para que pesquisas sejam feitas, para que projetos sejam desenvolvidos dentro das faculdades ou até em órgãos de pesquisa, como é o caso, por exemplo, da Embrapa, que tem trazido novas tecnologias que têm atendido a demandas do setor de agronegócios. Então, tem que ser um esforço conjunto. Não é mal que as empresas façam e eu não acredito, pessoalmente, que em algum dia elas devam deixar de fazer. Quer dizer, não é algo que não foi feito por alguém, então as empresas farão. Não, é um esforço conjunto desses três agentes. O apagão de talentos aumenta com o crescimento econômico. Com o crescimento da economia, existe uma necessidade maior de pessoas talentosas, porque as empresas crescendo, aumentando as vendas, aumentando a produção, elas vão ter necessidade de um número maior de executivos. Isso está acontecendo agora no Brasil, porque o Brasil teve um salto significativo do crescimento econômico, principalmente nos últimos 4 anos. Então, esse crescimento fez com que houvesse, momentaneamente, uma falta de talentos. Não se pode dizer que é alguma coisa que está impedindo o crescimento econômico, mas está exigindo uma atenção especial. Dentro desse aspecto, o que me parece mais preocupante é a necessidade de profissionais
para algumas atividades que são novas. Então, a robótica, a nanotecnologia, a química fina, que exigem pessoas muito bem preparadas e com um preparo específico e que tradicionalmente não foram as áreas que mais empregaram profissionais, mesmo porque elas são novas. Então, não existe ainda um interesse muito grande dos jovens por essas áreas que façam que a cada ano você tenha uma quantidade grande de estudantes que terminam a faculdade e que estão preparados para o mercado de trabalho. Se você pensar o que aconteceu com a área de marketing na década de 70, era a mesma coisa. Havia uma carência muito grande de profissionais para a área de marketing e essa carência gerou um interesse que levou ao aumento de faculdades e hoje você tem, cada ano que termina, milhares de jovens saindo das escolas de comunicação e marketing de todo o país. Não acontece a mesma coisa com a nanotecnologia, nem com robótica, nem com química fina. Se houver uma continuidade no crescimento e na demanda por esse perfil de profissional, certamente o interesse vai aumentar e é alguma coisa que vai ser corrigida a médio prazo. Se você considerar que o tempo de preparação de um jovem é de cerca de 4 a 5 anos, então, durante esse período, é possível mesmo que as empresas que tenham necessidade desses profissionais tenham que buscar fora do Brasil. O que é uma possibilidade, porque o Brasil, nesse momento, tem um crescimento econômico e fora do país, não. Falta de mão de obra como reflexo do crescimento econômico. Quando a gente se refere à mão de obra, nós estamos falando dos operários com baixa qualificação, podemos estar falando também dos operários qualificados, das funções iniciais da área de serviço, como operadores, por exemplo, de telemarketing, de contact center. Podemos estar falando também em pessoas para limpeza e para segurança, que trabalham nessas empresas que terceirizam esses serviços e são grandes empregadores. Sem dúvida, com o aumento da atividade econômica, existe falta de mão de obra no Brasil. Nesse momento existe. A construção civil precisa de profissionais, precisa de auxiliares de pedreiro, então nós estamos falando realmente do início da pirâmide profissional, da mesma maneira que os contact centers e call centers precisam de profissionais para operar telefones. E, nesse caso, a resposta mais rápida seria um esforço conjunto do Estado, dos sindicatos e das empresas. E, nesse caso, o papel das empresas é menor. Então, o sindicato teria a grande responsabilidade de prover os cursos para esses profissionais que muitas vezes ou têm uma baixa escolaridade ou vêm de outras atividades, por exemplo, do campo, vêm para a cidade, têm interesse em aprender para começar a trabalhar na construção civil, que é um mercado aquecido. E os sindicatos, então, ofereceriam os cursos, o governo proveria o sindicato com recursos, com programas, alguns dos quais já existe, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que pode ser usado, recursos que podem ser usados para a formação mais rápida desses profissionais, e as empresas garantiriam o aproveitamento dessas pessoas que estão sendo preparadas por meio desses recursos. Então, esse esforço coordenado seria muito importante para que o país pudesse continuar crescendo, porque o crescimento econômico ele traz como a grande vantagem a possibilidade de aproveitamento de pessoas da base da pirâmide social que entram para a base da pirâmide profissional. Esse movimento é muito importante e é ele
que continua alimentando o crescimento social. Então, é o crescimento econômico que gera emprego e a geração de empregos que alimenta o crescimento social.